1,1 bilhão de dólares é quanto o governo mexicano apreendia do cartel de Jalisco em 2020. Em 2015, foi a vez da máfia perder. O governo italiano apreendeu 2 milhões de euros em depósitos bancários, 3 mil empresas e 12 mil propriedades deles. Antes de perceberem, eles tinham mordido mais do que podiam mastigar. Nas palavras do governo, era mais difícil administrar os bens apreendidos da máfia do que confiscar isso. É porque o crime é um negócio e um dos mais lucrativos no mundo e também são os mais implacáveis. Então, quais são as 10 mais ricas organizações criminosas no mundo? Vamos lá, número 10, o Talibã. Aposto que não esperava ver o Talibã nesta lista, mas também tenho certeza que você sabe que o Talibã é uma organização criminosa fundada em setembro de 1994 pelo Mullah Muhammad Ammar e 50 estudantes. O grupo Talibã tornou-se um problema real no Afeganistão depois de atacar o governo afegão mais de uma vez. E perdendo e conquistando o território afegão, o Talibã agora governa o Afeganistão e impuseram à força as suas ideias extremistas. Mas aqueles que mais sofreram foram as mulheres e meninas que eles impediram de exercer seus direitos básicos de movimentos de expressão e educação, e também bloquearam seus direitos básicos à vida. Agora o Talibã é o responsável pela saúde, alimentação e água. Além do seu reinado de terror, o Talibã também é administrado como um negócio. E foi isso que lhes permitiu sobreviver por tanto tempo. Quando eles aproveitam um território, o seu primeiro ponto de escala é a procura de como eles podem converter a mão de obra da população sob seu controle e os recursos que eles têm roubado. A principal fonte de renda do Talibã vem da produção de um comércio de substâncias ilegais, principalmente ópio e heroína. Eles também recebem dezenas de milhões provenientes da mineração pirata de recursos naturais, recursos dentro das regiões sob seu controle, e cobrando resgate pelos seus reféns, mas fica mais profundo. O Talibã depende das redes de substâncias criadas e refinadas pelos cartéis do México, e hoje eles são capazes de fazer do Afeganistão o maior produtor de heroína no mundo, onde cultiva-se mais ópio no Afeganistão do que há fazendas para a coca e toda a América Latina, e o resultado disso é que o Talibã vale uma quantia impressionante de 800 milhões de dólares das estimativas da Forbes. Número 9. Cartel de Sinaloa. O cartel de Sinaloa cresceu e se tornou uma das maiores organizações de drogas da década. Quase não havia nenhum cartel que tenha as façanhas e a história do cartel de Sinaloa. Ainda depois que seu líder, El Chapo, foi capturado e trancado nas prisões mais seguras do mundo, seu cartel permaneceu relevante e lucrativo. Hoje eles controlam 60% da receita global. E a revista Fortuna diz que a receita do cartel fica em 3 bilhões anualmente. Mas é aqui que as coisas ficam complicadas. Ninguém pode dizer com certeza o quanto o cartel realmente faz. Quando El Chapo foi capturado, o cartel sofreu algumas perdas e perdeu algumas centenas de milhões de mercadorias e rotas de distribuição, mas eles se recuperaram bem o suficiente para ainda permanecerem no topo da pirâmide, e segundo El Chapo, o cartel estava sob nova liderança. El Mayo, uma figura sombria que há rumores de que vale bilhões. Então, dependendo de quem você pergunta, o Sinaloa Cartel pode valer até 6,5 bilhões ou até uma quantia extraordinária de 500 bilhões de dólares. Mas como não podemos medir com precisão seu patrimônio líquido, nos resta ficar com a estimativa oficial que é 3 bilhões de dólares. Número 8. Ndrangheta, a segunda maior organização mafiosa do mundo, é a Ndrangheta. Eles foram os primeiros a ir se envolver com traficantes da cocaína sul-americana. E como resultado, hoje eles controlam grande parte da rota transatlântica de distribuição de droga do mercado até a Europa. No passado, eles eram parte integrante da ascensão das infames e lendárias famílias criminosas de Nova York, e sua presença ainda é sentida nos Estados Unidos. Então, quanto valem? Eles ficam na base de 4,5 bilhões de dólares. Pode parecer surpreendente, mas é justificado porque a organização tem mais de 2 séculos em construção. Agora, além do seu império na Europa, o Ndrangheta tinha uma reputação de ser os melhores pacificadores de conflitos. Eles são conhecidos por organizar reuniões entre facções em guerra e apaziguar. Foi esta qualidade que os levou a forjar alianças com cartéis no século XX e, posteriormente, assumir o controle da cena da droga na Europa. Não se enganem, não são uma mãe que ama a paz. Podem ser mortais quando eles querem.
mas eles sabem como e quando usar a diplomacia para obter o que eles querem. Número 7. Camorra. Em 2005, este homem, Kimura Cosimo de Laura, que na época era o chefe interino do clã de sua família sob o comando dos Camorra, foi sequestrado, torturado e queimado vivo. E isso não é nem o básico da brutalidade da Camorra. E ainda, apesar do governo ter tentando destruir esta organização, eles ainda existem hoje. Na verdade, a Camorra é uma das mais eficientes organizações criminosas e extremamente lucrativa. A revista Fortune estima que a organização criminosa tem uma média estimada de cerca de 4,9 bilhões de faturamento por ano. E tudo isso é obtido da exploração do tráfico de armas de fogo, tráfico de entorpecentes, jogos de azar e extorsão dos tipos mais violentos. Uma das mais incríveis qualidades do Camorra é o fato de que eles não têm um sistema centralizado de gestão, ao contrário da pirâmide estrutural da máfia, onde todo mundo sabe quem é o padrinho. Camorra é feito de vários clãs que possuem chefes e operam com centenas de afiliados. Não é de se admirar, porque eles existem desde o século XVII. Número 6. Yamaguchi Gami. A maioria das pessoas os conhece como a Yakuza. Mas a Yakuza é um termo genérico para a organização criminosa que existe dentro do Japão. No final das contas, o Yamaguchi Kami é o maior grupo do Japão. Mas eles não são apenas grandes, eles também são completamente organizados e incrivelmente influentes e impiedosamente disciplinados. Foi fundada em 1915 por um criminoso com o nome de Harikichi Gamaguchi. Se você errar com um membro, você é obrigado a cortar seus dedos ou orelha em um ritual de perdão chamada Yubitsumi, que reafirma sua fidelidade aos códigos e ética da Yakuza. A máfia e a Yakuza compartilham muito em comum. Por um lado, a Yakuza se envolve ativamente em problemas de disputas que muitas vezes deixa eles mais ricos, e eles também são conhecidos por seu forte envolvimento e controle do setor de jogos de azar e tráfico de drogas. E quando se trata das suas estruturas, eles também são constituídos como a máfia americana, tendo relações familiares unidas em hierarquias elaboradas, onde o novo integrante tem que desistir de sua vida passada e adotar sua nova vida. A Yakuza é tão velha como a máfia americana, e a Yakuza existiu por centenas de anos. E isso é parte do motivo pelo qual hoje eles valem impressionantes 6,6 bilhões de dólares. Número 5. Solntseevskaya Bratva. Todo mundo sabe que a Rússia foi construída de forma diferente do Ocidente, então você pode imaginar o que é uma máfia russa. E infelizmente para nós a máfia russa existe, eles são chamados Solance, e seu fundador, Sergei Mikhailov, prefere ser chamado de empresário do que de ladrão. O homem começou o negócio criminoso na década de 1980, ele entrou em uma perigosa gangue de jovens, eram originalmente jovens desempregados locais com tendências agressivas, mas com o tempo eles se expandiram e se tornaram mais organizados com territórios operacionais que se estendiam da Rússia para as principais partes da Europa e América do Norte, e até mesmo a África. Hoje eles lidam com todo tipo de atividade criminosa que você pode pensar. Eles estão em extorsões, jogos de azar ilegais, tráfico de armas, tráfico humano e muito mais. Sua estrutura é altamente descentralizada. Essa organização de guerra é composta por pontos semi-autônomos que operam independentemente de cada um. No entanto, eles têm um respeito mútuo, um pelo outro. E eles unirão forças e recursos se eles encontrarem ameaças que ultrapassam uma briga individual. O que os torna especialmente perigoso é o fato de que eles estão agora em um nível onde eles podem influenciar o Estado russo para o seu benefício próprio, e eles ainda foram capazes de fazer isso, reinvestindo o dinheiro e a riqueza em negócios legítimos como cassinos, instituições financeiras e até mesmo um aeroporto internacional na Rússia, chamado Aeroporto de Vnukovo. Em 1990, eles ficaram mais sofisticados e começaram a mover seu dinheiro sujo de sangue através de bancos. E isso permitiu que eles se aproximassem dos oligarcas russos, que francamente não são nem um pouco diferente dos mafiosos russos. No topo da cadeia alimentar, a máfia russa é dirigida por um conselho de 12 pessoas que se reúne rotineiramente para avaliar suas organizações, e hoje são 9.000 membros fortes. De acordo com a Forbes, o Skaya Bratva solenizado vale cerca de 8,5 bilhões de dólares. Número 4.
D Company ouviu falar da empresa D se sua resposta for não então Dawood, o fundador da unidade terrorista da Índia ficaria satisfeita porque o criminoso bilionário tem sido uma dor para o Estado indiano para mais de 3 décadas e ainda ninguém foi capaz de prendê-lo ou derrubar sua organização multibilionária. De acordo com algumas fontes, ele foi o terceiro na lista dos mais procurados do FBI e, em momento, ele foi culpado por vários ataques terroristas, bem como apoiando ativamente alguns grupos terroristas como o ISIS. Na unidade de Dawood, ele começou nos anos 70 enviando navios com uma quantidade boa de heroína e ópio para a própria Índia e outros países. E hoje, a organização criminosa dele faz pelo menos 6,7 bilhões de dólares anualmente. Mas esqueça o dinheiro por um segundo, a verdade é que ninguém sabe o quanto a organização de Dawood realmente vale. Eles não têm certeza de como ele ganha seu dinheiro. E eles nem sabem onde ele está. Desde que ele planejou a explosão da bomba de Mumbai em 1993. A CIA e o FBI tentaram e não conseguiram localizá-lo. E a única razão pela qual eles têm estimativas de sua riqueza é por causa dos negócios que eles foram capazes de rastrear de Dawood. Ele pode nunca ser pego, e sua verdadeira riqueza pode nunca chegar à luz. Número 3. Máfia siciliana. Em março de 2014, um menino de 4 anos foi morto a tiros junto com sua mãe e seu namorado perto da cidade de Toronto, no sul. Era suspeito de ter sido um ataque da máfia. O evento foi tão chocante que o Papa Francisco se pronunciou contra a máfia. Mas isso é um pequeno preço a pagar para se tornar um membro do máfia siciliana, também conhecida como Costa Nostra. Muitos literalmente matariam para serem membros da organização, e isso porque Costa Nostra está além de apenas uma organização criminosa, é uma religião, um modo de vida. O grupo teve suas origens humildes em 1800 na Sicília, Itália. Diz a lenda que começou como uma gangue de prisão que tinha uma aparência da mesma estrutura e valores que a máfia moderna ainda tem depois de anos de refinamento social. E ao longo do tempo eles foram crescendo e eles começaram a trabalhar de mãos dadas com governos opressores, carregando várias atribuições questionáveis para funcionários corruptos do governo. Eventualmente, eles foram forçados a se expandir para os Estados Unidos e a Europa quando os governos totalitários assumiram o poder. Hoje, eles supervisionam uma vasta rede de jogos de extorsão e de tráfico humano e muitos outros. Agora, se você está se perguntando quanto eles valem, está em algum lugar na região de 7 bilhões de dólares. Número 2. Cartel do Golfo. Fundado por Juan Nepomuceno Guerreira na década de 1930, o Cartel do Golfo é um dos mais antigos e um dos cartéis mais cruéis do mundo. A partir de sua base doméstica no México, eles administram a distribuição internacional com redes em muitas partes da Europa e América do Norte. No entanto, sua crueldade é o que os fez sobreviver por tanto tempo, dando sentenças muito piores que a morte a inimigos do cartel por uma variedade de razões. Mas se você fosse pego por eles, é provável que você desapareça sem deixar vestígios. Foi isso que aconteceu à família Casadas no Matamoros em 2011. Apesar da intervenção de praticamente todos os agentes da lei do mundo todo, 5 homens da família ainda estão desaparecidos até hoje. Cartel do Golfo também tem afinidade com toda forma de crime, talvez seja porque eles existem há tanto tempo e talvez seja porque a aplicação da lei nunca foi eficaz contra eles. E eles acumularam uma quantidade impressionante de riqueza que, de acordo com a maioria das fontes, é na casa de 10 bilhões de dólares. De todos os cartéis, eles foram os que mais sofreram nas mãos das agências antidrogas, e ainda assim eles sobreviveram, e é um testamento não só à sua longevidade, mas também à sua capacidade de permanecer rentável como uma organização do crime. Número 1. As tríades. No topo da lista está a tríade chinesa na cadeia alimentar. São as tríades chinesas como as organizações que possuem mais tempo do que muitas as outras, e é sem dúvida mais velho do que todas as outras organizações criminosas nesta lista. Que eles existem há centenas de anos e estão envolvidos em várias atividades criminosas de extorsão a tráfico de drogas e assassinato. Hoje sua área de especialização é tráfico humano, e eles têm feito isso por mais de um século. Um dos principais razões pelas quais é tão difícil dissolver a tríade é porque, como a máfia russa e a Camorra,
A Tríade é uma organização com um sistema descentralizado estruturado e são incrivelmente secreto, tão secreto, que a maioria das operações ainda permanecem um mistério até hoje. Ao longo dos anos, as atividades criminosas que eles mequem, que conhecemos, estenderam-se por todos os continentes, está no mundo todo, e eles participaram de atividades que são muito terríveis para mostrar. Apenas saiba que para cada indivíduo que desaparece, há uma grande chance de que a Tríade tenha uma mão nele. Então, quanto é isso? Organização nefasta está no valor de 13 bilhões.